Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Chegamos na última semana de aulas do ano. Que bom que foi ter vocês aqui com a gente, certo? Muito obrigada pela participação, pelo empenho, por terem feito todas as atividades e por estarem tão ativos aqui conosco. Joia? Vamos conhecer os objetivos da nossa aula, então? Olha só, ler e interpretar textos narrativos, identificar os elementos e as características dos textos narrativos e localizar informações explícitas e implícitas no texto. Para começar, a gente vai retomar aqui, o que é uma narrativa. Então vejam, o termo narrativa significa a ação ou o efeito de narrar, de contar uma história. É um relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Muito bem, e dentro do conceito ali da narrativa também, nós vamos estudar a estrutura, O que compõe uma narrativa? Primeiro, vamos ver aqui, a apresentação, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto irá apresentar os personagens, o local, o tempo em que vai se desenvolver essa história. Então, todas essas informações estarão ali dentro da apresentação, gente, na parte inicial da narrativa. Desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Então, o desenvolvimento, digamos assim, é a parte mais longa da narrativa, certo? Porque ali ele vai contemplar as ações dos personagens, as características, joia? E o clímax, O que é o clímax? É aquela parte mais legal da história, que você chega e você quer logo saber o que vai acontecer em seguida, certo? Normalmente a gente sente ali uma curiosidade muito grande de saber o que vem em seguida, se vai dar certo, se não vai, Qual que vai ser a atitude que o personagem vai tomar diante daquela situação. Então vejam, é uma parte do desenvolvimento da história. O clímax designa um momento emocionante da narrativa, podendo ser chamado também de ápice. E o desfecho, O desfecho ali é a parte em que termina a história, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos e podem ser resolvidos ou não. Joia? Muito bem. Agora que nós já conhecemos a estrutura das narrativas, na realidade retomamos, porque vocês já tinham conhecido, eu vou convidar o aluno Luiz Otávio para explicar, através de um jogo bem legal ali, a estrutura da narrativa. Então, o Luiz Otávio, como já vinha acompanhando as aulas, tá bem ligadinho aí nessa questão das narrativas, vai explicar pra gente o que é cada parte ali da narrativa e o seu conceito. Joia? Muito obrigada, Luiz Otávio. Oi, eu sou Luiz Otávio e eu estudo na Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade. Nós estamos vendo nas aulas de língua portuguesa sobre narrativas, que são uma sequência de fatos num determinado tempo e espaço. Vamos ver se nós relacionamos as estruturas da narrativa com as suas explicações e significados? Vamos ver qual eu tirei. Apresentação. Vamos deixar aqui. Vamos ver o próximo. Ou também chamada de introdução, onde o autor do texto apresenta os personagens, local e o tempo da história narrada. Esse é a apresentação. Vamos colocar aqui do lado.
aqui do lado. Vamos ver a próxima. Parte final da narrativa, também chamada de conclusão, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Vamos deixar esta aqui por enquanto. Vamos ver... Desfecho. O desfecho é a parte final da história, que também pode ser chamada de conclusão. Eu tirei uma explicação, chamado ápice, momento mais emocionante da narrativa. Vamos deixar ele aqui. Vamos ver qual lugar. O desenvolvimento. O desenvolvimento é o momento mais emocionante da narrativa? Não, ele não é, então vamos colocá-lo aqui. Ações desenvolvidas pelos personagens da história. É o desenvolvimento? Sim. E agora a última palavra, que é o clímax, que é o ápice da narrativa, o momento mais emocionante. Então é isso, vocês podem ver aqui que nós separamos a estrutura, que é apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então é isso. Tchau, um Feliz Natal para todos! Que joia, hein? Muito obrigada, Luiz Otávio. Luiz Otávio é aluno da Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade e explicou direitinho ali no vídeo para nós o que é cada termo da estrutura e qual é a sua finalidade. 10 para você. E um Feliz Natal também para você e para sua família. Gente, então olhem lá, né? O Luiz Otávio explicou pra gente cada elemento ali, cada termo que tem a estrutura da narrativa, certo? A apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então vocês não podem esquecer que dentro de uma história precisa conter, na estrutura, né, ali da história, precisa conter esses 4 elementos, joia? Agora vamos lá, estudando aqui um pouquinho cada elemento. Seja qual for o gênero textual, por exemplo, um conto, uma fábula, uma lenda, o texto narrativo apresenta elementos primordiais, que são tempo, espaço, personagem, narrador e enredo, tá? Então, sempre vão ter aqui esses elementos dentro da história da narrativa. O tempo, né? Vamos estudar aqui a questão do tempo. Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico, que pode ser um tempo cronológico ou psicológico. Por exemplo, o tempo cronológico é aquele tempo ali contado de forma natural, passaram-se os dias, os meses, o ano, certo? E o tempo psicológico, ele está mais ligado à história do personagem, certo? Então, o personagem ali, através da história dele, consegue, não diz detalhadamente o tempo, mas a gente consegue compreender a questão do tempo ali através do que ele está contando na história, joia? E o espaço? O espaço, então, pode ser o local ou os locais, né? Pode ser mais de um, em que a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer tanto no ambiente físico, no ambiente psicológico ou no ambiente social. Joia? Muito bem. Os personagens, né, são aqueles que compõem a narrativa e são classificados em protagonista ou antagonista, quer dizer, o mocinho, né, e o mal ali da história. E personagens secundários, que são os coadjuvantes, certo? Normalmente a narrativa trata de personagens específicos, mas também tem ali os personagens secundários, né, que contam também a história deles. Agora, o narrador é aquele que narra a história. Divide-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, gente. Então, o narrador observador é aquele que vai narrar a história em terceira pessoa. Ele vai contar a história ali para vocês, certo? O narrador personagem é aquele narrador que faz parte da história. Ele conta a história como sendo um personagem daquela história.
E o narrador onisciente, ora ele se divide ali na narrativa. Ora ele é um narrador observador, conta a história em terceira pessoa. Ora ele é um narrador personagem, conta a história, ele sendo o personagem também. E o enredo, né? Vamos ver aqui o que é o enredo na história. Vamos retomar, relembrar. É a sequência de fatos que acontecem na história, as situações que são vividas pelos personagens, as ações que eles sofrem ou fazem. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, né, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Né? Então, o enredo, como diz ali, são os fatos, é a sequência ali dos acontecimentos da história, a parte mais longa da história. E ali a professora colocou que se divide em enredo linear, ou seja, segue uma sequência de fatos, né? Primeiro aconteceu isso, em seguida, em decorrência, aconteceu aquilo, certo? E o enredo não linear, de repente a história pode começar de trás para frente, ou ele traz situações vividas no passado para o presente, então ele não segue ali uma cronologia. Joia? Muito bem. Agora nós vamos ver o vídeo da Maria Alice, lá da Escola Maria Antônia também. Ela fez um vídeo pra gente explicando quais são os elementos da narrativa. É um joguinho ali também que ela vai precisar classificar cada elemento com a sua finalidade. Vamos ver? Eu sou Maria Alice e estudo na Escola Municipal Professora Maria Antônia de Andrade e nessas aulas estamos aprendendo sobre as narrativas. Eu vou falar sobre os elementos que compõem a narrativa. Eu tenho aqui um envelope e eu vou sortear uma palavra e vou explicar. Os personagens. Vamos ver se eu tiro o significado dos personagens. Tirei o espaço. Aqui. Eles compõem a narrativa e podem ser chamados de protagonistas ou antagonistas, que são os personagens principais, ou ainda adjuvante ou coadjuvante, que são os personagens secundários. Esse aqui se encaixa nos personagens. Vamos ver a outra para tirar. O narrador. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações dos personagens, o desenrolar da narrativa. Esse aqui não se encaixa nesse? Não. Nem nesse, então eu vou colocar aqui embaixo. É quem narra a história, sendo divididos em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. O narrador. Pode ser uma data ou um momento específico. Esse aqui não se encaixa. Tempo. Vamos colocar aqui do lado. São locais onde as narrativas se desenvolvem. Pode ser no ambiente físico, psicológico ou social. Espaço. E o enredo, que é lá no último. Então, os elementos que compõem uma narrativa são o tempo, o espaço, os personagens, o narrador e o enredo. Um Feliz Natal e que Jesus os abençoe. Joia! Muito obrigada, Maria Alice. Um Feliz Natal para você e para a família também. A professora quer aproveitar e mandar um beijo para a Maria Alice e para o Luiz Otávio e agradecer a participação deles, certo? Maria Alice também explicou para a gente direitinho ali o que é cada elemento da narrativa e qual que é a sua finalidade dentro desta temática, desse tipo de texto. Joia? Então, agora a professora trouxe para vocês um exemplo de narrativa e agora que com certeza vocês já estão craques aí em identificar ali os elementos e a estrutura, nós vamos fazer esta atividade juntos. Leiam aqui com a professora, por favor.
Como estamos em época de Natal, a professora aproveitou e trouxe um conto relacionado ao Natal. Vamos ver. Um conto de Natal. Certo dia, há muito tempo atrás, havia um pequeno vilarejo rodeado de árvores. Nesse vilarejo, as crianças adoravam brincar entre as árvores, fazer piqueniques e descansar em suas sombras. Em especial, sob 3 árvores, uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Quando se aproximava o Natal, essas 3 árvores queriam dar um presente às crianças, mas não sabiam o quê. Então, na véspera de Natal, as árvores começaram a mostrar seus presentes. A oliveira foi a primeira e ofereceu as suas azeitonas. A tamareira, logo a seguir, ofereceu-lhe as suas doces tâmaras. Todas as crianças do vilarejo ficaram contentes e estavam a comemorar. Vendo isto, o pinheiro ficou feliz pelas crianças, porém se entristeceu ao perceber que naquele momento não tinha nada para oferecer de presente. As estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isto aconteceu, as crianças olharam para o pinheiro, levantaram os braços e sorriram ao ver tamanha beleza. Todos no vilarejo festejaram o Natal, comendo frutos e sendo iluminados pela beleza do pinheiro. As crianças do vilarejo cresceram e hoje, junto com seus filhos e netos, todos os anos, próximo ao Natal, enfeitam os pinheiros com luzes e adereços para relembrar aquela noite. Joia? Gostaram da história então? Espero que sim. Agora a professora trouxe uma pequena interpretação e em seguida daí vamos analisar os elementos da narrativa, ok? Olha ali, interpretando o texto. Então, questão 1. Considerando o que nós estudamos, né, que vocês já estão estudando há bastante tempo sobre as narrativas, responda: você conseguiu nesta história aqui, um conto de Natal, identificar quem são os personagens desta história? O que vocês acham? Conseguiram, a professora lendo ali, vocês lendo junto comigo, conseguiram identificar quem são os personagens presentes ali? Sim ou não? Então vamos ver quem são? Olha, né? Nós temos ali a tamareira, a oliveira e o pinheiro como personagens principais, certo? E as crianças como personagens secundários ali na história. Joia! E em qual local que acontece a história? Foi citado também o local ali na história, vocês se lembram? Olha ali, em um vilarejo. Claro que não dizia especificamente a localização do vilarejo, mas, né, nós já sabemos que a história ali se passava, né, dentro deste vilarejo com as crianças, com os personagens deste vilarejo. E em qual tempo que se passa a história, gente? Vamos ver? Ah, muito bem, véspera de Natal. Então ali já dizia, né, que as árvores estavam procurando presentes de Natal e tudo mais, já dava para nós termos uma ideia. Mas ainda assim na história cita o termo véspera de Natal, né? Então já sabemos o tempo ali em que se passa a história. Ah, olha só. E você conseguiu identificar quem é o narrador desta história, deste texto? O narrador está em terceira pessoa, certo? Porque ele não participa da história, ele apenas conta a história da maneira ali como ele viu, como ele sabia, certo? E aqui qual é o enredo da história? Lembrando que a professora já explicou para vocês também que o enredo é aquela parte mais longa, certo? Vamos ver? Olha aqui então, a professora vai ler novamente para vocês. As 3 árvores queriam dar um presente às crianças, mas não sabiam o quê. Na véspera de Natal, as árvores começaram a mostrar seus presentes. O pinheiro ficou feliz pelas crianças, porém se entristeceu ao perceber que não tinha nada para oferecer de presente.
As estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isso aconteceu, as crianças olharam para o pinheiro, levantaram os braços e sorriram ao ver tamanha beleza. As crianças do vilarejo cresceram e hoje, junto com seus filhos e netos, todos os anos, próximo ao Natal, enfeitam o pinheiro com luzes e adereços para relembrar aquela noite. Joia? Então já sabemos ali o enredo, né? O desenrolar da história, os fatos que foram acontecendo e que deram origem a essa história. Joia? Muito bem. Agora nós vamos fazer aquela atividade para encontrar no texto os elementos ali que nós já estudamos sobre a narrativa. Encontrando no texto, acompanhe aqui. Então, novamente o texto. Jóia. Então, aqui, ó, como é que a gente identificou, né, o espaço, né, o elemento espaço aqui dentro dessa narrativa? Aqui dizia, né, havia um pequeno vilarejo. O pequeno vilarejo era o espaço. Joia. O próximo. Olhem aqui, 3 árvores. Uma tamareira, a oliveira e um pinheiro. Eles são os personagens principais, certo? E aqui o tempo, né? O tempo é a véspera de Natal. Aqui é mais acima, ele já dizia quando se aproximava o Natal. Porém, né, aqui embaixo, frisa-se na história que era véspera de Natal quando aconteceu aquele enredo ali, certo? Então, novamente aqui todos os elementos, certo? Espaço, personagens e tempo. E agora aqui, toda esta parte grande que a professora já havia lido com vocês é o enredo, que é o desenrolar dos fatos, a história dos personagens, gente. Entenderam como fica fácil de gente compreender a história quando nós identificamos todos esses elementos? Agora nós vamos compreender a estrutura da narrativa, certo? Vocês provavelmente já ouviram falar assim, a história tem que ter começo, meio e final, certo? Isso aí é basicamente a estrutura da história. Aqui dentro do conceito de narrativa nós vimos com outros nomes, né? Mas a história, para ser compreendida, precisa ter essa sequência de fatos mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Essa parte inicial aqui da história, nós vamos chamar de apresentação, certo? Vocês lembram lá o conceito de apresentação? Que trazia os personagens, que trazia o local, certo? Trazia algumas informações ali já sobre a história. Depois, nós temos aqui o desenvolvimento, que é a história, né, o desenrolar dos personagens. Então, ele já conta ali também que era a véspera de Natal, que a oliveira e as outras árvores queriam dar um presente. Então, já está falando ali sobre o desenvolvimento, sobre a história dos personagens. Muito bem. E aqui, ó, é a parte do desenvolvimento, certo? Então, lá, vendo isto, o Pinheiro ficou muito feliz pelas crianças, né? Então, continua ali aquela parte, aquela ideia do que aconteceu, né? Para vir o ápice da história e no final para vir o desfecho, gente, tá? Então, vamos lá. Aqui, o ápice da história, né? Aquela ideia da parte mais emocionante, né? Do, nossa, aconteceu isso agora e o que vai acontecer em seguida, certo? Então, o ápice ali, né, as estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, decidiram descer e pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro, certo? Quando isto aconteceu, as crianças olharam para o pinheiro, levantaram os braços e sorriram ao ver tamanha beleza, certo? Então, esta parte aqui, que é o ápice, nos traz logo em seguida o que mesmo? Vocês lembram qual era o outro elemento? A conclusão, né? O desfecho. Então, vejam, todos no vilarejo festejaram o Natal, comendo frutos e sendo iluminados pela beleza do pinheiro. As crianças do vilarejo cresceram e hoje, junto com os seus filhos e netos,
todos os anos, próximo ao Natal, enfeitam os pinheiros com luzes e adereços para relembrar aquela noite. Então, ali, aquela parte da história, da temática, já nos remete à ideia de conclusão, que ali está acabando a história. Deu um fim, né, para a tristeza do pinheiro ali, que era problemática e tudo mais. Ele não tinha o que dar de presente, né, para as crianças ali do vilarejo. Então, trouxe em seguida ali a ideia da conclusão, certo? Deu para gravar bem, gente? Então vamos lá. Agora que a professora já imagina que vocês estejam bem craques, trouxe um joguinho de perguntas e respostas chamado quiz. Quem aí já brincou, certo? Bem tranquilinho, vamos relembrar aí, através de algumas perguntas e respostas, toda a questão da estrutura ali dos elementos da narrativa, tá bom? Vamos lá. Acerte o quiz. Olha só a pergunta. Quais são os elementos que encontramos em uma narrativa? Vamos ver. Tempo, espaço, personagens, narrador e enredo, ou tempo, espaço, personagens, clímax e desfecho? Bem fácil essa, né? Vamos pensar um pouquinho? Ah, muito bem. Parabéns para quem respondeu tempo, espaço, personagens, narrador e enredo, gente. O clímax vai fazer parte lá da estrutura, lembram? Joia. Próxima questão. Esse elemento indica uma data ou momento em que se passa a história. Pode ser cronológico ou psicológico. É o lugar ou é o tempo? Pensem. Muito bem, parabéns para quem respondeu tempo. Lembram lá que nós estudamos, nós vimos que tem o tempo cronológico e o psicológico? Joia! Próxima questão. Como nós chamamos a sequência de fatos que acontecem na história e as situações vividas pelos personagens dentro da narrativa? É o episódio ou é um enredo? O que vocês acham? Essa estava muito fácil, né? É o enredo, isso mesmo, que vai ali nos detalhar os acontecimentos que se desenrolam, né, na narrativa. Olha essa daqui. Conta a história através de uma perspectiva de fora. Ele não se confunde com nenhum dos personagens e narra a história em terceira pessoa. Também já estudamos. É o narrador observador ou o narrador personagem? Ah, parabéns para quem respondeu, o narrador observador, certo? O narrador observador narra a história em terceira pessoa e o personagem em primeira. Muito bem. Agora, gente, a professora vai passar rapidinho para vocês a tarefa, certo? Essa semana ainda será a última semana de entregas de atividades. Então, vocês vão resolver a tarefinha, como não terá correção, né? Porque a partir desta semana aí vocês já estarão de férias, né? Que legal, vai dar para descansar. Como não terá correção, nós iremos fazer a correção da atividade aqui mesmo. Então, a professora vai explicar para vocês rapidinho a tarefa. Joia? A tarefa também vai falar, né, para reforçar ali sobre as narrativas. Então, tem um verdadeiro ou falso para vocês responderem e vai falar o seguinte: o narrador sempre é um personagem da história? Os personagens que compõem a história podem ser primários ou secundários? Os romances, as novelas e os contos são exemplos de narrativas? E o clímax é a parte mais emocionante, o ápice da história? Certo? Vocês vão colocar ali verdadeiro ou falso nas opções. Aqui é uma atividade para relacionar as colunas de acordo com a estrutura da narrativa, certo?
Então, nós já estudamos também que a estrutura se divide em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E aqui nós temos o significado de cada uma delas. Então, você vai ler e vai relacionar aqui o elemento à sua característica. Joia? E por último, uma atividade que eu sei que vocês adoram, que é uma cruzadinha de Natal, certo? Então, são 17 figuras ali que remetem, que relembram o Natal. E vocês vão preencher e colorir bem bonito, gente. Conto com vocês. Vamos relembrar, então, quais foram os objetivos da nossa aula? Olhem aqui. Ler e interpretar textos narrativos? Sim, né? Lemos, fizemos a interpretação de textos narrativos. Identificar os elementos e características dos textos narrativos? Sim, vimos a questão da estrutura e dos elementos que precisam compor os textos narrativos. Localizar informações explícitas e implícitas no texto? Joia também. Por quê? Porque agora nós já sabemos como localizar ali nos textos narrativos, né, todos os elementos que devem compor ele e como que deve ser a estrutura de um texto para quem escreve, para quem ler, conseguir compreender o texto que foi escrito, ok? Eu espero vocês na aula de quarta-feira, que vai ser a nossa última aula do ano, e quero agradecer aqui a presença de vocês. Muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Um beijão, tchau, tchau, pessoal! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham nas aulas de matemática. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Bem, vamos já para o nosso objetivo para ver o que nós vamos aprender na aula de hoje? Então, hoje nós vamos trabalhar com a resolução de problemas, né, do campo aditivo, que vão envolver números naturais e números racionais. A gente vai utilizar estratégias próprias ou até algoritmos padronizados. Então, isso que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com a resolução de problemas do campo aditivo. Lembra o que era o campo aditivo? Isso, o campo aditivo é aquele campo que trabalha com adições e subtrações, né? De uma forma assim mais geral, porque pertence ao mesmo campo, né, de conceitos. Então, esse é o nosso trabalho do dia de hoje. E para a gente iniciar, nós vamos fazer um exercício que vai assim a gente não vai resolver os problemas que vão aparecer, a gente vai só analisar e a gente vai pensar qual é ou quais são, né, as operações que estão ali envolvidas naquele problema que dão a solução para o problema. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos ler alguns problemas e vamos ver quais operações que nós podemos fazer para resolvê-lo, beleza? Então a gente vai fazer uma análise apenas. Vamos lá? Então o primeiro problema, né, que a gente tem aí é a seguinte situação. Na papelaria do senhor José tinha 657 cadernos no estoque. Chegaram 328 novos cadernos e foram vendidos 239. Quantos cadernos ficaram no estoque da papelaria? Então pensa bem, ó. Qual dessas três opções aí de baixo resolveria esse problema? Então vamos analisar. Papelaria do senhor José tinha tantos cadernos. Chegou um outro tanto de caderno e depois ele vendeu um tanto de cadernos. Então, tinha, chegou, depois saiu. Qual é a situação aí que resolve esse problema? Então, pense assim, eu tinha um tanto e chegou mais um tanto. Depois eu tive que vender, eu tive que retirar esse tanto daquilo que eu tinha. Quais são as operações que resolvem o problema? Vamos ver se você acertou? Isso, a adição e a subtração, que são as duas que resolvem esse problema. Nós temos que somar primeiro os cadernos ali que chegaram e depois a gente retira aqueles que foram vendidos, né, para sobrar, e aqueles que sobraram ficaram no estoque da papelaria.
Agora vamos para a segunda situação. Também nós vamos só analisar, tá bom? Leonardo coleciona selos. Selos, aqueles selos que a gente coloca assim, né, em cartas, enfim. Ele comprou pela internet a coleção de Mario com 547 unidades, ou seja, tinha 547 selos naquela coleção. Mas depois ele descobriu que 230 eram iguais e que ele já tinha, né? Então eram os iguais que ele já tinha. 230 foram repetidos para ele. E que os outros 25 selos estavam danificados, ou seja, estavam extraviados, rasgados, enfim, não dava para usar, não serviam mais para a coleção, não tinham que ser retirados, eles estavam estragados. Quantos selos novos Leonardo conseguiu com essa compra? Então, o Leonardo já era colecionador, ele já tinha um tanto de selos, mas não me interessa quanto que ele tinha antes. O que a gente quer saber é quantos que ele conseguiu ali naquele momento com aquela compra que ele fez da coleção do Mario. Então, se ele tinha, a coleção tinha 500 e poucas unidades de selo, 230 ele já tinha, então quer dizer, se ele já tinha, estava repetido, não era novo para ele. E os 25 que estragaram, ele tinha que dar um jeito de não usar mais, então não servia mais para a coleção, tinha que ser retirado da coleção. E aí, qual dessas três opções resolveria o problema? Será que eu tenho que somar os que eram iguais ali, o 230, mais o que a coleção em si do Mario e tirar os 25? Será? Será que eu tenho que pegar o total, retirar os 25 e somar os 230? Será que eu tenho que pegar o total, tirar 230 e tirar os 25? E aí, qual das três opções vocês acham que resolve? Pensa bem, Mário tinha 547, 230 era repetido, então não servia para ele, né, de selo novo não servia, então não podia usar. E os 25 que eram estragados também não podia usar, não serviam para ele. Então, qual é a opção que responderia a esse problema se eu tivesse que escolher uma das três? Vamos ver se você acertou? Isso, olha lá, ó. Eu vou pegar o 547, eu vou retirar 230, porque aquelas 230, aqueles 230 selos eram repetidos, então para ele não servia. Tiro também os 25 que estavam estragados. Pronto, retirei todos eles, vai sobrar o que é novo. Então, se eu resolver essa operação, eu vou encontrar a resposta dos selos novos, né? Que o Leonardo conseguiu com essa compra. Muito bem, então nós resolvemos, né, nós pensamos aí um pouquinho, né, nesses dois problemas do campo aditivo, né? Onde a gente teve que fazer somas e subtrações. Quando a gente pensa nessa possibilidade de acrescentar, retirar, eu estou trabalhando com os problemas do campo aditivo. E os problemas do campo aditivo, eles são de diversos, a gente pode resolver eles de diversas maneiras, né? O nosso pensamento é que tem que estar ali visualizado. Às vezes eu tenho que pegar um tanto, retirar um tanto daquilo que eu já tenho. Então, eu vou pegar aquele tanto e vou tirar uma parte. Então, ó, retirar é diminuir. Então, isso já tem que estar na minha cabecinha. Se eu tenho um tanto e, de repente, eu olho lá no meu colega também tem mais um tanto. Vamos juntar os dois tantos para ver o que dá? Opa, quando eu junto, eu estou somando. Isso, eu estou fazendo um acréscimo, né? Eu estou juntando quantidades. Agora, se eu tenho um tanto e de repente eu ganho de fora de alguém esse outro tanto, hoje eu estou acrescentando, né? Estou pegando daqui e acrescentando no que eu tenho. Isso também é uma ideia do campo aditivo. Então, essas ideias resolvem-se com adições e subtrações, né? Normalmente são com adições e subtrações. Beleza? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos resolver dois problemas. Um que é bem compridinho, nós vamos fazer por primeiro, e depois você vai pegar aquele problema que está aí na tua atividade. Isso, o problema número 3 aí da folha de atividades. Nós vamos resolver ele aqui na aula de hoje, junto com a professora depois, que nós terminar esse por primeiro. Beleza? Combinado? Então vamos lá para ver na nossa telinha qual que é o problema. Então o problema está aí, né? Nós temos aí
uma situação hipotética, né, que a gente inventou para essa situação da nossa aula de hoje. Com a abertura dos pontos turísticos, as visitas ao zoológico voltaram a ser procuradas. Observe a tabela que está incompleta. Então, nós temos ali uma tabela dos dias da semana. Alguns dias já estão com valores preenchidos, outros dias estão com valores em vazio. E nós temos ali na primeira parte da tabela da segunda-feira escrito fechado. Quer dizer, o zoológico na segunda-feira fecha. Ele não atende ninguém, né? Então não tem ninguém visitando o zoológico na segunda. Por isso que está escrito a palavra fechado. Aí nós temos ali A, B, C, D e E. 5 perguntas para responder em relação a essa tabela que está aparecendo aí para vocês no vídeo, né? Então, a professora vai anotar aqui, agora nós vamos fazer aqui na mesa, mas a professora vai anotar aqui a quantidade, né, de visitantes que nós temos aí em cada dia da semana que nós vamos precisar para resolver o problema. Então, vamos voltar lá no problema mais um pouquinho? Então, o que nós temos aí? Nós temos a sexta, o sábado e o domingo. Então, se nós temos sexta, sábado e domingo, a segunda não tem, a terça a gente não sabe ainda, a quarta a gente não sabe, a quinta também a gente ainda não sabe. E nós temos só a ideia, né, por enquanto, da sexta, do sábado e do domingo. Então, o final de semana prolongado, né? A gente vai chamar aqui, a professora vai colocar aqui na nossa representação aqui, um final de semana representado pela sexta, pelo sábado e pelo domingo. Então, na sexta tá ali, ó, 624 visitantes. Então, a professora vai anotar aqui as pessoas da sexta. Vamos voltar lá no sábado, nós temos 986. Então, 986 pessoas no sábado. No domingo, 1.383. 1.383 pessoas no domingo. Então, a professora fez o registro aqui no cartaz, que vai aparecer agora para vocês verificarem aí. Então, essas aqui são os dias que nós temos lá no calendário, na nossa tabela, né? E nós sabemos que na segunda não tem nada, né? A segunda-feira é um dia que ninguém visita, porque provavelmente eles limpam, né? Organizam todo o zoológico para receber os visitantes nos outros dias. Esses 3 dias aqui, sexta, sábado e domingo, eles fazem, né, juntos um conjunto que a gente chama de final de semana, né? Final de semana. Por quê? Porque nós estamos assim, digamos, né, o último dia da semana, a gente sabe que é sábado, né? Porque domingo é o primeiro. E a sexta é o penúltimo, né, o penúltimo dia, né? Antes do último. Então, se nós temos o penúltimo, o último e o primeiro, a gente chama esse conjunto de 3 dias de final de semana, tá bom? Só para a gente fazer o registro aqui do problema, porque o problema fala, né, no final de semana ali, né? Vamos ver a pergunta que nós temos lá para responder na primeira questão? Então, a primeira questão diz assim: quantas pessoas visitaram o zoológico nos 3 dias seguidos no final de semana? Então, agora, o que a professora vai fazer? A professora vai registrar aqui no quadro os 3 valores aí que está aparecendo, porque a gente quer saber o final de semana. Então, como eu registrei sexta, sábado e domingo como final de semana, eu vou ter que juntar, então, 624. Então, a professora vai anotar aqui só um pouquinho para a professora anotar direitinho. 624, que é o valor da sexta, mais o 986, que é o do sábado, mais o 1.383, que é o do domingo. Então, a professora vai virar aí para mostrar para vocês o registro que ela fez da operação, tá bom? Então, nós temos que fazer essa soma. Para fazer essa soma, nós vamos ter que fazer aí armar umas continhas, né? Bem, armar uma operação. O que nós temos aqui? Bem, nós temos aqui, podemos fazer assim, professora, pegar esses 2 primeiro para depois somar com esse? Podemos fazer isso. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 624 primeiro mais o 986, para depois juntar lá com o outro, né? Então, a pessoa vai fazer de outra cor aqui, ó. 624, 986. Somando, 4 com 6 dá 10, sobe uma dezena.
8 com 2 dá 10. 10 mais 1, 11. 1 aqui, 1 na centena. 9 mais 6 dá 15. 15 mais 1 dá 16. Então, por enquanto, parcialmente, nós temos esse valor aqui, ó. 1.610, que é o valor dessas duas aqui. Então, agora a professora vai escrever aqui 1.610, que é o valor daquela primeira que a gente fez. Agora, nós vamos juntar esse 1.610 com o 1.383 que está aqui. Então, vamos fazer assim, ó. 1.383, 1.610. Lembrando que para armar as operações, nós temos que lembrar, né, dessa situação aqui, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Não podemos esquecer dessa regra, né, que é do sistema de numeração. Agora, fazendo a nossa operação. 3 mais 0 é 3, 8 mais 1, 9, 6 mais 3, 9, 1 mais 1, 2. Então, nós tivemos quantas pessoas visitando no final de semana? 2.993 pessoas. Vamos ver a resposta no nosso problema? Então, tá ali, ó. 2.993 pessoas visitaram o zoológico naquele final de semana. Agora, a próxima pergunta aí, ó. Leiam comigo. Na terça, a visitação é menor, correspondendo a 1/3 da quantidade do dia do final de semana com maior visitação. Então, nós temos que olhar lá no final de semana, ali, ó, sexta, sábado e domingo, qual é o maior dia de maior visitação? Isso, no domingo. Quanto que é no domingo? 1.383. Então, esse número aí é o número maior nos 3 dias do final de semana. E disse que na terça é 1/3 dessa quantidade aí de pessoas que visitaram a terça. Como que eu faço agora 1/3 desse número grandão? Então, nós vamos ver aqui com a professora agora. Se eu tenho, vamos pensar assim, esse total aqui, ó, que é o final de semana, né? Ou do domingo. Deixa eu mostrar para vocês a ideia que eu estou desenhando aqui. A professora está rabiscando. Eu lembro que eu falo para vocês que eu gosto de rabiscar para poder pôr a minha ideia no papel, para poder pensar direitinho. Então, se eu tenho que pegar esse valor do domingo e repartir em 3 partes, e daí vou pegar apenas uma parte para a terça. É isso que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e vou dividir em 3 partes. Então, daí por isso que diz 1/3, né? Então, vai lá. 1.383, deixa eu apagar aqui um pedacinho para poder fazer o resto, que vai ser dividido por 3. Agora, nessa condição aqui da divisão, nós vamos fazer assim, ó. A professora vai fazendo, vocês vão observando aí, né? Eu vou olhar para o número 3 e vou dizer assim, eu tenho que dividir 1.383. Eu posso dividir em 3 partes? Posso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos perguntar assim, ó. Vamos pegar a unidade de milhar primeiro. Eu tenho 1.000. 1.000 eu posso repartir em 3 partes tranquilamente. Mas eu posso dar uma unidade de milhar inteira para cada 3 pessoas? Não. Então, se eu não posso dar uma unidade de milhar inteira, o que eu tenho que fazer, professora? Eu tenho que desmanchar a unidade de milhar e transformar em centenas. Por isso que eu faço assim, ó, eu pego 1 e o 3, que virou 13. Porque eu estou dividindo agora 13 centenas. Posso dar agora uma centena inteira para cada 3 pessoas, pelo menos? Agora eu posso dividir 13 centenas em 3 partes iguais. Quantas centenas vão para cada parte? Então agora eu vou estar trabalhando aqui, eu vou escrever aqui a letrinha C de centena, dizendo que eu vou ter que olhar agora. Bem, eu sei que 4 vezes o 3 é 12, né? 4 vezes 3 é 12. E 12 eu posso tirar de 13. Então, aqui eu já posso dizer que é 4 centenas. 4 centenas vezes 3 dá 12. 12 eu vou retirar do 13 e vai sobrar 1. Então, olha como é que a professora fez o registro aqui da operação, tá?
Eu coloquei o C de centena para mostrar para vocês que eu fiz esse agrupamento aqui primeiro para dividir em 3 partes iguais, ok? Beleza? Agora a professora vai fazer o quê? Eu vou juntar este 8 aqui embaixo. Vai dar 18. Posso dar 18 dezenas agora, porque eu estou na ordem da dezena. Estão vendo que eu estou na ordem da dezena? Então peguei aqui, agora esse número aqui é 18 dezenas. Então eu vou colocar aqui, ó, o D de dezena. Quantas dezenas eu posso repartir agora? Quantos que vai ficar para cada 3 pessoas ou cada 3 partes? Bem, 18 na tábua do 3 é 6. Então 6 partes de 3. Então, 6 partes de 3 é 18. Eu tiro 18 de 18 e não sobra nada. Ok? Estão vendo ali? Ótimo. Agora eu vou... Terminou a conta, professora? Não, eu vou baixar aqui o 3. O 3. E agora eu vou dizer assim, 3 dá para dividir em 3 partes? Tá. Que é 3 unidades, né? Ó, eu tô no U aqui, ó, na unidade. Então eu vou pôr o U aqui, ó, unidade. Quantas unidades vai para cada um se eu tenho só 3 unidades? Se eu vou repartir em 3 partes? Isso, vai dar 1 unidade para cada um. E aqui agora a professora não consegue fazer a continha porque ficou pequenininho. Deixa eu apagar aqui e arrumar para dar certinho de eu fazer a conta para vocês verem. Só vou puxar aqui para cima, né? Só um pouquinho, deixa a professora terminar de escrever aqui. 12 que a gente tirou, sobrou 1, abaixou o 8. Aí a gente tirou 18, não sobrou nada, abaixou 3. 3 vezes 1 é 3, 3 eu tiro de 3, que não sobra nada. Então, olha lá como é que ficou o registro da conta que a professora fez. Então, assim que ficou a divisão. Agora, na terça-feira, quantas visitas foram? 461. Vamos ver aí na resposta do problema? 461 pessoas visitaram esse zoológico na terça-feira. Na quarta-feira, em média, visitam o zoológico 100, 2 dezenas e 8 unidades de pessoas, né, a mais que na terça. Então aí tem uma questão de a gente vai ter que fazer uma soma, né? Nós vamos fazer uma soma porque está pedido ali que a gente tem que somar as quantidades de pessoas. Só deixa a professora anotar aqui da terça-feira que é 461. Então 461 pessoas foram na terça-feira. Já anotei. Agora nós vamos juntar 461, que é o valor da terça, mais 100, né? O problema de dizer lá, 100, 2 dezenas e 8 unidades. 100, 2 dezenas, 8 unidades, que formou o número 128. Então, na terça, é essa conta que nós vamos ter que fazer. Beleza? Então, vamos lá. A professora vai virar aqui agora para fazer, armar a conta. Vamos fazer de outra cor. E vamos lá. 461 mais 128. 8 mais 1, 9. 6 mais 2, 8. 4 mais 1, 5. Então, na quarta, né? Que nós estamos na quarta-feira, foram visitar o zoológico 589 pessoas. Vamos ver a resposta do problema? Então, 589 pessoas foram visitar o zoológico na quarta-feira. Agora faltou a quinta. Vamos ver aí no problema, na pergunta da quinta. Na quinta, tivemos a quantidade do domingo, retirando a quantidade da quarta. Quantos foram os visitantes da quinta? Então, nós vamos pegar a quantidade do domingo. Quanto que é do domingo ali? 1.383. 1.383. Vamos retirar a quantidade da quarta-feira. Quarta-feira é 589. Então, aqui ficou essa operação para fazer agora na nossa letrinha que nós estamos procurando agora da quinta-feira. O do domingo menos o da quarta. Vamos pegar lá. Vamos armar agora com outra cor para a gente poder fazer certinho. 1.383
menos 589. Então, veja aqui que a professora fez, né? Dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade embaixo de unidade. E ao milhar ainda, ó, aqui não tem, né? Ó, números, aqui tá vazio, porque não existe número aqui para fazer milhar. Então, a milhar aqui não tem ninguém para ser tirada dela, no caso, agora, nesse momento, né? Vamos agora desenvolver a conta. Vamos fazer o nosso algoritmo tradicional que a gente faz lá, né? Posso tirar 9 de 3? Porque eu só tenho 3 unidades, eu quero tirar 9. Eu vou emprestar um aqui do vizinho, então o 8 vai emprestar uma dezena para o 3, vai ficar 13. Agora eu tenho 13, quero tirar 9. Posso tirar 9 de 13? Posso, vai sobrar 4. Agora eu tenho 7, deixa a professora virar só para vocês verem o que a professora fez aqui, ó. Eu tirei, né, emprestei uma dezena para cá, ficou 13. Tirei 9 de 13, ficaram 4. Agora eu tenho 7, quero tirar 8, posso? Então eu vou emprestar uma centena. Então a centena vai virar 2, eu já vou marcar 2 ali. Então aqui virou 2, porque eu emprestei uma para lá. Agora eu tenho 17 para tirar 8. Posso tirar 8 do 17? Posso, vai sobrar 9. Agora eu tenho 2. Olha como é que ficou aqui. Agora eu tenho 2, né? Porque se eu emprestei uma centena para cá, eu só fiquei com 2 centenas. Vou pegar a milhar e vou transformar em 10 centenas e junto com o 2 vai ficar 12 centenas. Então aqui, né, zerou, porque eu emprestei, eu desagrupei a milhar em 10 centenas, junto com as 2 que tinha e ficaram 12. 12 tira 5. Posso tirar 5 de 12, vai sobrar 7. E aqui no zero não tem para tirar nada. Então a resposta é 794. Vamos ver lá na nossa resposta no problema? Então na quinta foram 794 pessoas. Então aqui está agora na tabela anotado na tabela estão anotadas todas as visitas da semana. E a última pergunta, né? É possível calcular o total de visitantes da semana? Quantos foram esses visitantes? Então é possível agora a gente calcular. Então a professora vai pegar aqui o cartaz que a professora fez, ó. Vocês vão ver aí, vai aparecer para vocês. E nós vamos pegar esses valores e vamos calcular aqui para descobrir quanto que deu no final de tudo, tá? Então, olha o que a professora vai fazer. Eu vou virar aqui só um pouquinho para a gente poder fazer aqui as nossas combinações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Essas 6 parcelas, eu não posso pôr uma embaixo da outra e fazer conta? Posso, mas às vezes eu posso me enganar e posso fazer conta errada. Então, o que dá para nós fazer? A gente pode fazer assim, ó, de 2 em 2. Eu posso fazer a soma assim, ó. Eu faço a soma de 2 em 2 primeiro. Depois que eu fizer a soma de 2 em 2, eu vou somando até chegar lá no final. Então, é isso que nós vamos fazer. A professora vai pegar aqui agora o quadro e vai fazer a primeira soma, que é 461 mais 589. Então, agora vamos fazer aqui no 4. Deixa a professora puxar para o lado de cá, para vocês verem lá. Então, 461 mais 589. Então, essa é a primeira soma que nós vamos fazer. 9 mais 1, 10, vai 1 lá na dezena. 8 mais 6, 14, 14 mais 1, 15, vai 1 lá na centena. 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10. Então, eu tenho 1.050 nessa soma aqui, ó. Nessa soma, 1.050. Então, agora vamos colocar aqui no cartaz. A professora vai anotar aqui, vai pegar outra cor aqui e vai colocar aqui. Essa resposta deu 1.050. Isso a gente faz quando nós temos muitas operações para fazer. Veja, aqui nós temos muitas operações para fazer. Então, eu posso fazer por partes. Esse é um recurso, né? É uma das estratégias que a gente usa para resolver problemas quando tem bastante conta para fazer. Agora, vamos fazer essas duas aqui. Então, essas duas aqui é 794 mais 624. Ok.
4 com 4 é 8. 4 mais 4, 8. 9 mais 2, 11, sobe 1 na centena. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Então, 1418, né? Que é o valor da nossa resposta. Então, agora nós vamos colocar lá no nosso cartaz. 1418. 1418. Olha lá como é que ficou o registro da operação. Ok? Agora faltou a última, né? Que é 986 mais 1383. Então, vamos lá. Vou pôr o número maior por cima, né? Porque ele fica mais fácil para a gente trabalhar com a operação quando o número maior está em cima. 1383 mais 986. Ok. Agora, vamos lá. 6 mais 3, 9. 8 mais 8, 16. Sobe 1 lá na centena. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. Vai 1 lá na milhar. 1 milhar mais 1 milhar, 2 milhar. Então, a resposta daquela operação ficou 2.369. Então, a gente vai escrever agora aqui do ladinho. 2.369. Então, ok. Até a professora fez aqui com cor diferente, não tem problema nenhum, tá bom? Ok? Beleza. Agora vamos somar tudo isso aqui. Agora podemos somar 3 parcelas. Agora 3 parcelas a gente não vai se atrapalhar, né? Então vamos lá. Vamos pegar 1.050 mais 1.418 mais 2.369. Agora a gente pode fazer essa operação maior. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 0 é o 17 mesmo. Mais um lá na dezena. 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 1, 13. Viu o que a professora fez aqui agora? Subiu 1 na centena. A professora somou primeiro esses dois. Depois o resultado pegou e somou com o de baixo para depois somar com o do meio. Pode fazer assim, professora? Pode. Porque lembra que uma das propriedades da operação da adição é essa? Que se eu trocar as parcelas de lugar, o resultado não se altera? Então, eu posso fazer assim. Agora, vamos ver aqui na centena. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 2 mais 1 mais 1, 4. 4.837 é a resposta final. Então, aqui no nosso cartaz, olha como é que a professora vai fazer. Então, aqui no cartaz, a professora vai fazer assim. Eu vou pegar agora e juntar esse e esse. Fazer um risquinho aqui, né? Dizendo que eu estou juntando todos eles e vou escrever 4, 8, 3, 7. Olha como é que a professora fez a operação do registro aqui da ideia, né? Isso que nós fizemos aqui nesse cartaz foi a ideia. Pegar todos os valores, somar partes, para depois somar as partes, né, a somatória das partes, para depois ter o final. Se eu pegar uma calculadora e colocar todos esses números, vai dar esse aqui. Você pode fazer isso e teste aí na sua casa depois, tá bom? Ok? Muito bem. Então, agora que nós já fizemos esse problema, vamos para a resposta lá, porque faltou a última resposta para a gente responder, né? Falta a última letra lá para a gente ver a resposta. Vamos lá? Então, a última resposta ali, ó, 4.837, né? Que faltou só para vocês verificarem que todas as respostas estão aí na telinha. Muito bem, então agora você vai pegar a tua atividade, essa que você ficou aí com você, né? Que nós estamos fazendo durante a semana, né? Um dia, todo dia, uma das atividades que vocês receberam da escola. Pega lá para a gente resolver agora. Vai aparecer aí na telinha para você a atividade também. Então, era um problema, né? Esse problema nós vamos resolver aí na lousa junto com a professora. Então, para o Natal, uma loja vendeu 864 blusas femininas, 982 camisetas masculinas, 583 calças jeans e 364 vestidos.
E ainda sobraram 115 peças diversas nas prateleiras. Quantas peças de roupas essa loja possuía para vender nesse período? Então, bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma, né? Nós temos que somar tudo isso daí. Então, você vai montar lá a soma, né? Vamos pegar lá 864 mais 982 mais 583 mais 364 mais 115. Isso, então ficou aí essa sentença, ó, apareceu para você aí na telinha. Então, essa é a sentença de soma que você vai registrar aí no seu papel, na sua folha, nesse papelzinho que você usou aí né, que a professora da escola te passou para você responder as questões aqui na aula com a professora. Então, aqui a professora vai fazer aqui na mesa, a professora está copiando aí essa sentença que vocês também têm que copiar nesse caderno ou nessa folha, né? Aonde vocês estiverem usando aí qualquer material de estudo. Tem gente que faz na folha, tem gente que faz no caderno. Então, qualquer uma dos dois lugares está valendo. Então, a professora colocou aqui no cartaz da professora a mesma sentença que vocês, ó, né? Colocamos lá, desde a primeira até a última. Agora, olha o que a professora vai fazer. Então, a professora, ela vai mostrar para vocês que a gente pode fazer a operação do mesmo modo que a outra que a gente fez, que é juntando partes, porque são bastante números, né? Então, veja, eu vou juntar essa parte com essa parte. Depois, eu vou juntar as outras partes que sobraram. No caso, seria essa e essa. Professora, mas ainda tem um número lá no final. Bem, esse número que está aqui no final, a gente vai responder, vai pegar depois ele, não podemos esquecer dele. Então, agora nós vamos fazer aqui na lousa com a professora. 864 mais 982. Igual nós fizemos lá naquele registro passado, tá? Então, vai junto comigo aí, vocês acompanhem com a professora. 4 mais 6, 4 mais 2. Isso, a professora já deu a resposta, ó. É 6. 6 mais 8. Isso, 14. Sobe um na centena, né? Vai subir um lá na centena. Agora eu tenho 8 mais 9, que é 17. 17 mais aquele 1, 18. Deu 1.846. Então, olha lá a resposta. 1.846, que a professora vai colocar lá no cartaz, né? Só a gente pegar aqui uma outra cor de caneta, para a gente colocar aqui no cartaz agora. 1.846. 1.846. Olha como é que a professora deixou registrado. Ok? Agora vamos fazer essa aqui, ó. Essas duas parcelas ali, vamos juntar. Então vamos lá, a professora vai pôr aqui, já mostro para vocês, só um pouquinho. Então, a professora vai pôr aqui do ladinho para vocês olharem. 583,364. Somando. 4 mais 3, 7. 6 mais 8, 14. Sobe 1 na centena. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 947, olha lá. Agora vamos colocar o 947 ali no nosso cartaz. Deixa eu virar um pouquinho aqui primeiro, só um minutinho. 947. Agora nós vamos fazer podemos fazer este aqui somado, deixa a professora pensar. Vamos somar primeiro este aqui, que é mais fácil, com esse aqui. Esse aqui é mais fácil somar primeiro, para depois somar com o do 1000 lá, né? Vamos somar aqui, ó. Olha como é que a professora fez. O pensamento da professora. Eu juntei a resposta dessas duas com mais esse aqui. Vamos pôr aqui do ladinho agora. Vamos fazer a conta aqui na lousa junto com a professora. Então, vamos lá? Vamos pegar 947 mais 115. 7 mais 5, 12. Sobe 1 na dezena. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. 9 mais 1, 10. 1062. Olha como é que ficou. Beleza? Agora a gente vai juntar, vai colocar esse valor aqui do ladinho. A gente precisa virar aqui um pouquinho. E vamos colocar o valor.
62. Ótimo. Agora, nós vamos pegar esse e esse. Ó o esquema de pensamento que a professora rabiscou aqui no cartaz. É o pensamento da professora. Então, eu estou rabiscando no cartaz para vocês aprenderem também a fazer assim, se vocês quiserem, né? Pode fazer assim também. Então, vamos juntar agora esse com esse. 1846 mais 1062. 6 mais 2, 8. 4 mais 6, 10, sobe 1 na centena. 8 mais 1, 9 centenas. 1 mais 1, 2 unidades de milhar. Então, o valor final é 2.908. 2.908. A professora vai colocar aqui agora o valor total. 2.908. Então, essa é a resposta final, né? A nossa resposta final é 2.908. Vamos lá agora na nossa telinha para a gente sistematizar rapidinho tudo que a gente viu? Agora a gente fez assim, ó, a professora reuniu, né, a soma dos dois, depois nós somamos os outros dois, por último a gente juntou o 115 com 957 e depois, por último, juntamos os dois totais parciais para encontrar o total final, 2.908. E a resposta é... Sabemos que a loja tinha 2.908 peças de roupas para vender naquele período. Bem, tudo isso a gente fez para cumprir o objetivo da aula. Vamos rever o objetivo da nossa aula? Resolver situações e problemas do campo aditivo envolvendo números naturais e racionais, utilizando estratégias próprias ou algoritmos padronizados. Então, foi isso que a gente fez. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula, mas principalmente... aprendido, isso mesmo. A professora vai ficando por aqui porque já terminou e a gente se vê lá na próxima. Um beijinho e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem aí com vocês? Olá, tudo tranquilo? Isso, que legal, a gente se vê aqui por aqui de novo, né? Isso mesmo! Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Vamos lá! E olha, nós chamamos hoje a professora Giovana para conversar um pouco com vocês. Então prestem bem atenção no que ela vai explicar aí para todos nós e daqui a pouco a gente volta para fazer uma atividade bem legal, certo? Certo! Vamos ao nosso tema de hoje? Práticas celebrativas, o Natal. Nossa, que tema mais lindo! O que será que nós vamos aprender? Vamos ver nos objetivos? Compreender o Natal como uma festa cristã e um evento social. Reconhecer o Natal como um momento de convivência em família e perceber a importância da paz na convivência social. Crianças, para você, o que significa o Natal? Pense um pouquinho. Muito bem! Agora que vocês já pensaram um pouquinho, eu quero mostrar uma tela para vocês. Uma figura. Observem nessa figura os símbolos que estão aqui. O Papai Noel, o trenó cheio de presentes, a rena e o pinheirinho e todinho enfeitado. Cada um desses desenhos representa o Natal. Se eu colocar na sua memória, quando você fecha o olho, você vai lembrar o Papai Noel, a árvore de Natal, a rena e os presentes, né? Mas para cada desenho desse tem um significado na história da nossa vida. O Natal é um evento comercial e ele é um evento comercial porque as lojas, o comércio todo se aproveita dessa imagem dos presentes do Papai Noel para fazer propagandas muito interessantes e nos instigar a comprar presentes muito caros. Esses presentes que vocês pedem para os pais de vocês, né, que geralmente são presentes mais caros que você vai ganhar
no Natal. E essa propaganda nos incentiva de um modo a fazer com que nós vamos todos nas lojas comprar, mas isso acontecia quando nós não estávamos na pandemia. Agora nós temos que ter uma consciência muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Não podemos sair para comprar tudo que nós queremos. Porque, na verdade, será que esse comprar é um significado, um valor importante a ser trabalhado no Natal? Acompanhe com a professora. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Será que é comprar presentes? Será que é ganhar presentes? Muito bem, vão pensando aí enquanto eu vou contando para vocês aqui. O Natal é uma festa cristã. E essa festa cristã, ela é quando se comemora o nascimento de Jesus, lá em Belém. Esse nascimento de Jesus mostra quando Jesus se tornou humano como nós. E ele veio para nos salvar. Para os cristãos, é uma possibilidade das pessoas encontrarem o divino, das pessoas fazerem suas orações. E quando não estávamos em época de pandemia, poderíamos ir às missas, né? Fazer as celebrações, mas agora temos que nos cuidar muito para evitar esse contato com as pessoas em grande quantidade. Por isso, nós precisamos exaltar a reflexão no Natal, a reflexão de como eram os nossos natais e como vai ser o nosso Natal esse ano. E principalmente como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos vivendo os nossos valores. O Natal é uma festa em família. Ela nos ajuda a rever as nossas atitudes com os nossos familiares, a rever as nossas ações. E isso tudo faz com que a gente possa pensar em como viver em paz. Mesmo em época de pandemia, nós podemos fazer uma festa em família, mas essa festa em família mais direcionada às pessoas que estão conosco na nossa casa no dia a dia, evitando viagens, evitando grandes aglomerações, churrasco, etc. Vamos fazer uma coisa mais consciente, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa família e não deixando de celebrar o nascimento de Jesus para os cristãos. Quero convidar vocês a ouvir um poema muito lindo. Poema de Natal, de Cora Coralina. Enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim, rosa, amarelo, azul carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora, enfeite o seu interior, sejas diferente, sejas reluzente. E olha só, viram quantas coisas importantes que nós aprendemos, né, professora Milene? Com a professora Giovana? Olha, o verdadeiro significado do Natal. Às vezes a gente fica triste, né, professora Milene? Queria ganhar alguma coisa e não ganha. Às vezes dá muito valor ao que é o material, não é mesmo? Quer ganhar aquele presente caro ou que viu o amigo que ganhou e quer também. E olha só, se a gente tem e ouviu bem o que a professora Giovana explicou, vai entender que não há motivos de tristeza. Que o verdadeiro sentido do Natal é estar juntos, é paz, é amor, é confraternização, é diálogo, é perdão. Olhem só, que legal! E foi falado o poema de Natal. Você gostou, professora Milene? Eu gostei. Vocês viram que lindo esse poema que a professora Giovana recitou? Vamos ler ele novamente, prestando bem atenção? Em poema de Natal.
Enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora. Enfeite seu interior. Sejas diferente, sejas reluzente. Olha! Cora Coralina. Cora Coralina. Você quer ser reluzente, professora Milene? O que será que é ser reluzente? O que será? É brilhar. É mostrar, é ser exemplo de luz, apareceu palavras ali que nos ajudam a ser reluzentes, não Olha apareceu? lá. Gratidão. Vamos olhar lá na tela? O que mais será? Amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tudo isso dentro do coração enfeita o nosso interior e faz brilhar somente coisas boas no nosso dia a dia, não é mesmo? É verdade. Mas será que é só no Natal que a gente deve lembrar desses valores, desses sentimentos importantes que devem estar dentro do nosso coração? Não, né? Mesmo. Olha lá, nós aprendemos, né, com esse poema, com o que a professora Giovana explicou, sobre o verdadeiro significado do Natal. Só que não é só no Natal que nós devemos lembrar disso, nós devemos lembrar todos os dias, principalmente nessa data especial comemorada aí quase pelo mundo inteiro, por muitas religiões, mas todos os dias devem estar presentes dentro de nós. Lembram lá dos valores humanos que a gente já trabalhou bastante, né, professora Kelly? Lá no começo do ano, tudo isso é o Natal, é o verdadeiro significado do Natal. Olha lá, ó, vamos lembrar lá, ó, a fé, o Natal é uma festa de fé, né? Acreditar, ter pensamentos bons, pensamentos de fé, né? É uma festa em família, uma festa de união, de estar em comunhão com a família, de estar junto com os amigos. É uma festa também de paz, onde todos vão estar refletindo sobre as suas atitudes, sobre como nós podemos viver melhor e com mais paz, não é mesmo? Olha lá, é uma festa de amor, o Natal, de carinho, de gratidão. Lembram dessa palavra que a gente trabalhou bastante? Gratidão, ser grato, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela escola, pelo alimento, por tudo que nós temos. Ser grato. Então, é um momento também para agradecer. A ternura é quando nós tratamos as pessoas bem, tratamos as pessoas com carinho, com amor. E a reconciliação, que palavra será que é essa, né, professora? Reconciliação, o que será? O que será que é? Será que tem a ver com conflito? Conflito, outra palavra difícil. Outra palavra difícil. Será que tem a ver com brigas? Às vezes a gente se desentende, né, uns com os outros. E o Natal, não só no Natal, né, mas como a gente está conversando aqui sobre o Natal é um momento, sim, de reconciliação, de nós estarmos fazendo as pazes, de perdão. O Natal é um momento de perdão, de eu dizer para a pessoa, se de repente eu fiquei com raiva, eu briguei, né? Eu dizer, eu te perdoo, vamos fazer as pazes, né? Vamos ficar de bem. Então é um momento que a gente vai estar de bem com as outras pessoas, independente de qualquer coisa. Então, olha quanta coisa importante nós temos para pensar sobre o Natal, não é mesmo, professora Kelly? Refletir sobre as nossas atitudes. Isso e mesmo. Muitas vezes mudar elas, e não é fácil. Por isso que nós precisamos sempre estar
estudando. Você fica, mas de novo falando de amor, de carinho, de fé. Mas a gente sempre precisa estar falando, não é mesmo? E Sim. praticando. Praticando. E a gente preparou uma atividade para ajudar vocês a lembrarem nesse Natal, né, de todos esses valores. Vamos colocar a mão na massa? Vamos! Legal! Olha, então vocês vão precisar para a nossa atividade. Além da folha que vocês receberam da escola com a atividade, vão precisar também de uma folha em branco que a escola vai dar, ou, né, se você tiver aí na tua casa, uma folha em branco, até um pedaço de papelão pode ser também. Lápis, borracha, cola, tesoura, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o que você tiver aí para pintar, um pedaço de barbante e fita adesiva. Joia! Então, vamos ler lá na tela a atividade. O que nós vamos fazer? Vamos enfeitar nossa árvore de Natal? Em nossa aula, vimos que o verdadeiro significado do Natal não são os presentes. Aprendemos que o Natal é uma festa de fé, em que nos reunimos em família e refletimos sobre nossas atitudes com valores humanos para vivermos em paz. Escreva na árvore abaixo palavras que lembram o verdadeiro significado do Natal. Você pode utilizar as palavras que estão no quadro e depois enfeite-a, colorindo com capricho. Recorte e coloque um barbante para pendurar. Depois, você pode usá-la como enfeite em sua casa, para sempre lembrar o que é mais importante no Natal. Isso, então vocês têm lá o desenho da árvore, né? E aqui o quadro com as palavras que nós aprendemos sobre o significado do Natal, né? Fé, família, paz, gratidão, amor, carinho, ternura, reconciliação e perdão. Em cada linha dessa aqui, nós vamos escolher algumas dessas palavras. Você vai escolher aí na tua casa algumas palavras e vai colocar ali em cada linha da nossa árvore para que seja um enfeite de Natal e ao mesmo tempo um lembrete, né? Pra gente lembrar o que é importante no Natal. Vamos fazer juntos ali então na nossa mesa ali? Vamos fazer essa atividade? Vamos lá! Então aqui nós temos a nossa árvore, né? E vamos começar colocando as palavras. Você pode escolher as palavras ali do quadro que você quiser, ou se você conseguir colocar todas dentro da árvore, melhor ainda, né? Eu acho que eu vou começar com fé, professora Kelly. Eu também ia começar com fé. Isso, porque ela é menorzinha e cabe bem aqui em cima, né? Então, fé. Aí o que você sugere que a gente coloque na segunda? Paz, pode ser? Pode, vamos colocar paz então. Vão escrevendo aí, pessoal de casa. Paz. Família tinha também, né? Tinha, né? Dá pra gente colocar família. Família. Como que tá aí a escrita? Estão sabendo bem, lembrando, né? Das letrinhas, ó. A árvore da professora. Ainda tem 2 espaços grandes, se a gente souber aproveitar, vai sobrar palavra, vai caber todas as palavras, né? Vamos olhar lá na tela, quais palavras ainda tem? Vamos dar uma olhadinha lá na tela? Olha lá, ó, fé, família, paz, ó, nós podemos colocar ainda gratidão, amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Vamos colocar gratidão? Vamos. Gratidão. Gratidão rima com perdão. Vou colocar perdão aqui também. Que daí o perdão já lembra a reconciliação também, né? Eu vou colocar reconciliação na última lá. E acho que eu vou colocar aqui... Vamos olhar de novo lá na tela? Eu vou colocar amor e vou colocar carinho. Amor... Carinho, ainda sobrou um espaço, eu vou colocar ternura. Eu coloquei no cabinho lá embaixo. Na estrela também dá, né? Dá eu acho que dá. Eu vou colocar. Aí vocês podem passar uma canetinha assim, né? Pra ficar mais forte. Opa, caiu minha canetinha. Ou se você não tem canetinha, passa o lápis de cor nas palavras, bem bonito, bem caprichado.
Aqui as professoras estão fazendo rápido, né? Que a gente não tem muito tempo, mas vocês aí na casa, depois que acabar a aula aqui, vão caprichando bastante, deixando bem lindo. E que bonito, né? O enfeite que a gente vai olhar e refletir. Isso é muito bom pensar. Para vocês mostrarem para a família, né? Falar, olha o que eu aprendi na aula sobre o verdadeiro significado do Natal. Natal, né? Muito importante, né, professora Kelly? Nossa, muito. Então, olha só. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar, vai colorir. Aqui a professora tem o giz, aqui tem lápis de cor, mas o nosso tempo é curtinho. Mas vocês vão pintar bem bonito, vão enfeitar. Se tiver, de repente, alguma coisa lá na casa, botãozinho, lantejola, pode colar, pode colocar glitter, né? Pode deixar bem colorida, bem enfeitada essa árvore. Tinta aí vocês também, vão... né? Tinta também. Aí vai recortar. Com cuidado, né? Obedecendo a linha. Pode contornar com a canetinha também, né? Ah, sim. Usa a imaginação e a criatividade. Aí recorta com cuidado. Fica para não tirar a estrelinha fora. Isso, cuidado mesmo, porque a estrelinha tá um pouquinho longe, mas não é para tirar ela fora. Ó, vai recortar e deixar ela juntinho da árvore, né? Opa. Estão fazendo aí na casa? Aí. Aí, ó, a professora Kelly foi mais rápida que eu. Ela é a professora Kelly Mãos de Tesoura. Olha! É, mais rápida com a sua tesoura. Eu fui mais devagar. Aí, ó, depois que tá recortado assim, bem bonito, mais bonito ainda que o da professora, que vocês vão recortar bem, com calma. Aí vocês vão pegar um pedacinho de barbante. Vão usar aqui a fita adesiva, ou se não tiver, pode ser a cola mesmo, que a fita adesiva cola mais rápido. A cola daí tem que esperar secar. Vai dobrar assim, ó, no meio. E vai colocar aqui, ó, para poder pendurar a nossa árvore. Depois que tiver assim, ó, com a cordinha aqui, o barbantinho, aí vocês vão, lembra aquela folha aqui? Ou um pedaço de papelão também dá, né, professora Kelly? Dá. Vai colar em cima dessa folha e recortar de novo, por quê? Para ficar um pouquinho mais durinho o nosso enfeite, certo? E daí vai usar lá para enfeitar a casa de vocês, o pinheirinho aí da casa, certo? E será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula? Ah, tenho certeza. Tenho certeza que sim, né? Façam aí atividade bem linda e vamos ver se nós alcançamos os objetivos? Compreendemos o Natal como uma festa cristã e evento social? Sim! Reconhecemos o Natal como um momento de convivência em família? Ah, com certeza. E percebemos a importância da paz na convivência social? Sim, né? A paz que nós tanto conversamos, né? Sobre as atitudes para um mundo com mais paz. E aqui nós encerramos a nossa aula desejando a vocês um feliz Natal, um abençoado Ano Novo para vocês, nossos alunos, para todas as famílias, né? A equipe de professores de formação humana deseja do fundo do coração tudo de bom para vocês. E nós nos vemos por aí nas escolas, às vezes até andando na rua, alguém reconhece a gente e diz: olá, professora, né? Isso. Um abração bem apertado, um beijão
bem grande no coração de vocês, certo? Até a próxima, até mais. Tchau, tchau.